tudo que você vive é entendido na hora. Algumas coisas só fazem sentido depois. Enquanto você acha que tá parado, por dentro algo continua sendo moldado. O que ninguém viu você passar ficou registrado de outro jeito. Não foi esquecido, não foi ignorado. Cada dia difícil construiu algo dentro de você, mesmo sem perceber. Você seguiu quando não queria, aguentou quando parecia demais. E isso não te enfraqueceu, te formou. Existem fases que não fazem barulho quando mudam, mas mudam tudo mesmo assim. Coisas que te apertavam já não reagem igual em você. Não porque sumiram, mas porque perderam espaço. E aquilo que antes te dominava por dentro já não consegue mais te segurar. O jeito de sentir vai ficando diferente, mais leve, mais firme ao mesmo tempo. O que parecia esquecido ainda estava sendo cuidado. O que te confundia começa a se organizar sozinho, sem esforço, sem explicação imediata. E você percebe que mudou, mesmo sem ter notado o momento exato. Algumas dores deixam de ser centro e viram só lembrança distante. Não é rapidez, é profundidade. Não é sorte, é processo. E o que foi mexido por dentro não volta ao mesmo lugar, porque algo maior trabalhou em silêncio. O silêncio não era vazio, era a preparação. O que parecia pausa era a construção, e não terminou ainda. Não é atraso que você viveu. Existe ajuste acontecendo no teu percurso agora. Coisas que estavam sem movimento começam a reagir, e você vai notar diferença no teu próprio caminhar. O que te segurava por dentro já não conduz tuas decisões. Algumas reações antigas vão desaparecendo naturalmente, e aquilo que te fazia recuar já não tem o mesmo efeito. O dia a dia começa a seguir outro ritmo, sem tanta pressão interna te guiando. O que estava desalinhado começa a encontrar posição. Coisas que não avançavam começam
de forma discreta. E isso muda até o teu jeito de enxergar tudo. Há uma mão invisível reorganizando o teu percurso. O que te cansava emocionalmente já não te consome igual. Alguns padrões internos vão se quebrando sozinhos, e você percebe mais estabilidade nas tuas escolhas. O passado já não interfere com a mesma intensidade. O que parecia bloqueio perde firmeza aos poucos, e o fluxo das coisas começa a mudar a direção. Você não precisa correr atrás de entender tudo, só perceber que algo diferente está acontecendo. Não é sorte movendo tua história, é processo sendo guiado sem barulho. O que foi tocado nesse tempo não volta ao lugar antigo. Não tenta medir isso só pelo que seus olhos veem. Tem coisas sendo mudadas no nível que ninguém comenta. Isso vai refletir no teu caminho, sem pedir permissão. O que te fazia sentir preso vai perdendo o domínio sobre tuas escolhas. Algumas reações antigas já não aparecem do mesmo jeito, e você percebe uma diferença no teu próprio jeito de agir. Coisas que antes te faziam recuar já não têm a mesma força sobre ti, e isso muda o rumo de pequenas decisões do teu dia. O que estava fora de alinhamento começa a se ajustar sozinho. O que parecia sem movimento começa a responder de forma inesperada. O que não avançava ganha pequenas aberturas pelo caminho, e oportunidades simples surgem sem você procurar tanto. O ambiente ao teu redor passa a se reorganizar de forma sutil, e isso afeta até o que você achava que não tinha solução. Há uma ordem sendo colocada onde antes só parecia confusão. O que te desgastava emocionalmente já não te consome igual. Alguns pesos internos vão perdendo permanência, e você começa a reagir de forma mais estável. Não é esquecimento do passado, é mudança de estado interno. O que antes travava teu avanço já não segura tanto, e o fluxo das coisas começa a seguir outro ritmo. Você não precisa entender tudo agora, só vai percebendo que não está mais igual. Não é acaso empurrando tua vida, é direção sendo corrigida sem barulho.
começou a se mover, não volta para o estado anterior. Você não tá esquecido. O que parece travado não está morto. Existe um movimento acontecendo fora do teu controle, e isso já está mexendo no teu destino, sem você perceber. Coisas antigas começam a perder influência sobre tua caminhada. O que te segurava emocionalmente vai soltando aos poucos, e aquilo que te fazia recuar já não tem o mesmo efeito. Há decisões sendo facilitadas agora sem esforço da tua parte, e caminhos que pareciam fechados começam a responder diferente. Não é sobre velocidade, é sobre direção sendo corrigida. O que antes te drenava energia perde espaço no teu cotidiano. Padrões repetidos começam a se quebrar silenciosamente, e situações que te confundiam passam a ter outra leitura. Você não é mais o mesmo de antes, e isso muda como tudo te alcança. O invisível também decide o visível. O que te pressionava emocionalmente já não sustenta o mesmo peso. Respostas começam a surgir sem tanto atraso, e portas que nunca reagiam começam a reagir. Há um ajuste fino acontecendo na tua rota, sem explicação humana suficiente. O que era instabilidade vai perdendo espaço, e um novo equilíbrio começa a se formar no teu interior. Você não percebe tudo de uma vez, mas percebe diferença no jeito de caminhar. Não é acaso reorganizando tua vida, é alinhamento acontecendo por trás do que você vê. Yeah, yeah. O reposicionamento já começou e não volta ao ponto antigo. Você não percebeu tudo que foi acontecendo até aqui, mas nada disso foi em vão. Enquanto parecia silêncio, havia cuidado. Enquanto parecia demora, havia preparo. As coisas que te machucaram não te apagaram, só te mudaram por dentro. O que você viveu em segredo virou força com o tempo. Você continuou mesmo sem vontade, segurou o que ninguém viu, e isso construiu algo em você que não se destruiu. Nem tudo que parece parar está parada de verdade. Algumas mudanças acontecem sem sinal. O que
te incomodava já não ocupa o mesmo espaço. Não porque sumiu de repente, mas porque você já não sente igual dentro da mente. O peso antigo já não domina suas emoções, vai ficando distante. E você percebe que por dentro está diferente a cada instante. Deus trabalha onde ninguém consegue enxergar. O que era confuso começa a fazer sentido aos poucos, sem pressa, sem explicação completa. E aquilo que te segurava antes já não te afeta. Não é esquecimento, é cura acontecendo sem alarde, sem aviso. E você vai entendendo depois o que Deus fez no silêncio. E não foi leve o que você passou, mas te trouxe até aqui inteiro. Mesmo com marcas, mesmo com luta, você seguiu o caminho inteiro. E agora algo muda na direção da tua vida, sem retorno ao que era antes. Porque Deus não te deixou parado, Ele te transformou no processo constante. O que parecia atraso era proteção. O que parecia vazio era construção. O que Deus fez em silêncio ainda vai aparecer em tua vida. Tem vida que parece parada, mas não está esquecida. Tem gente que acha que foi deixada pra trás, mas não foi. Existe um cuidado invisível te acompanhando até aqui. E hoje, isso começa a se revelar de um jeito diferente. O que você enfrentou em silêncio, ninguém sabe medir. Às vezes que você sorriu por fora, enquanto por dentro queria parar. Os dias em que tudo parecia pesado demais pra carregar, e mesmo assim você seguiu. Não foi fraqueza, foi resistência, mesmo sem entender o porquê. Algo te manteve de pé quando tudo dizia pra desistir. Tem coisas que não se explicam, só se atravessa. E mesmo sem perceber, você atravessou mais do que imagina. O que tentou te derrubar não conseguiu te apagar. O que tentou te parar não conseguiu te parar de verdade. Porque existe algo maior sustentando teu caminho, mesmo nos dias que você não sentia nada além de cansaço. E agora isso começa a virar página, sem pressa, mas sem volta. Tem gente que vai entender depois, mas você vai sentir primeiro. Coisas antigas começam a perder voz dentro de você. Não mandam mais como antes, não te dominam como antes. E isso não é força sua, é transformação acontecendo. O que te machucava começa a não te atingir igual. O que te prendia começa a não te segurar mais.
começa a mudar de verdade. O que parecia atraso era proteção. O que parecia silêncio era preparo. O que parecia fim era só pausa antes do recomeço. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O céu ainda não terminou com a tua história. Tem hora que ninguém entende o que você tá passando. Por fora você segue, mas por dentro parece tudo cansado. E mesmo assim você continua, porque não sabe parar. Mas agora, algo maior tá tocando tua vida de um jeito diferente. Aquilo que você carregou sozinho por tanto tempo não passou despercebido. As noites em silêncio, pensamento pesado, o cansaço escondido. Ninguém viu tudo que você engoliu pra continuar de pé. Mas nada disso foi em vão. Existem processos que não fazem barulho, mas mudam tudo por dentro. E é exatamente aí que Deus trabalha, no escondido do sentimento. Não é sobre força humana, é sobre cuidado que você não explica. Quando você já não sabe mais como seguir, algo te sustenta na vida. Coisas que te feriram não vão te definir pra sempre. Aquilo que tentou te parar não vai te segurar pra sempre. Existe um recomeço sendo tecido no teu caminho, mesmo que você ainda não veja claramente. E o mais profundo disso tudo é que Deus não se afastou nem um segundo. Enquanto você achava que tava sozinho, Ele tava te reconstruindo por dentro. Tem dor que vira testemunho, e tem silêncio que vira resposta. O que parecia fim era só o ponto mais difícil da transição. O que parecia perda era só o início de direção. Deus não tirou você do caminho, Ele te manteve nele, mesmo quando você não entendia nada. E agora começa uma fase que você não vai reconhecer de imediato, porque o que te quebrava perde domínio, e o que te dobrava por dentro não vai te dobrar de novo igual. Você ainda vai lembrar do que passou, mas não vai sentir da mesma forma, porque aquilo que doía hoje já tá sendo tratado em outra forma. E não é rápido, é profundo, não é superficial, é interno. É Deus mexendo onde ninguém alcança, no mais verdadeiro do teu terreno. Não é sobre esquecer o passado, é sobre ele não te prender mais. O que te feriu não tem autoridade sobre o que Deus vai te dar. Sobre o que Deus vai te dar. Fica de
pé por dentro, porque o que Deus começou na tua história não terminou aqui. Não é atraso, nem acaso. Existe algo sendo reorganizado no teu caminho agora. Coisas que pareciam paradas começam a mudar de direção. E você vai perceber isso aos poucos no teu viver. Aquilo que trazia peso no pensamento vai perdendo força. O coração já não reage com tanta pressão. E o que antes parecia difícil de atravessar fica mais leve na sensação. Coisas antigas que ocupavam espaço demais vão deixando de ocupar o mesmo lugar. E uma nova forma de enxergar o dia começa a entrar devagar. Deus está mexendo no que você não vê, sem barulho, sem pressa. O que estava fora de ordem vai entrando em peça. Coisas que não avançavam começam a se mover sem esforço exagerado. E o que parecia distante de acontecer vai ficando mais próximo do lado. Respostas surgem de formas simples, sem complicação no caminho. E o que parecia travado há tempos vai mudando sozinho. Isso não é obra do acaso, é direção sendo liberada. O que cansava por dentro vai perdendo impacto, sem precisar luta direta. E uma leveza nova vai tomando espaço de forma completa. O medo já não conduz mais o teu passo, vai ficando pra trás. E aquilo que te prendia antes não prende mais. A vida segue com seus desafios normais, mas algo em você foi fortalecido. E o que antes parecia maior que tudo fica reduzido. Deus vai guiando cada parte do processo, sem pressa no resultado. E o que era dor vai sendo trocado por cuidado. Não é coincidência nem sorte do caminho, é direção sendo construída em silêncio. O que estava parado há tanto tempo entra em movimento. Fique em paz. O que Deus começou no teu caminho não volta mais atrás. Não olha só pro que tá na tua frente agora. Existe coisa sendo ajustada que você ainda não percebe. O que parecia travado começa a se mover. E a vida vai ganhando outro ritmo aos poucos. Situações antigas perdem força no teu caminho. O que segurava decisões vai soltando aos poucos. E aquilo que parecia difícil demais fica mais leve no corpo. O coração já não reage
age da mesma forma, vai encontrando mais estabilidade. E o que antes pesava no pensamento vai perdendo intensidade. Deus vai organizando o que ninguém consegue ver, mudando direção de coisas importantes e abrindo espaço onde antes não existia saída. O que não andava começa a fluir sem esforço forçado, e portas que pareciam fechadas ganham movimento inesperado. O tempo de espera vai perdendo peso e respostas aparecem no caminho de forma simples, sem complicação. No destino, isso não segue lógica humana, segue direção divina. O que te deixava cansado por dentro vai perdendo domínio, e uma calma diferente vai ocupando o teu interior. O medo já não conduz teus passos, vai ficando distante, e aquilo que te limitava antes não influencia mais como antes. A vida continua com desafios normais, mas algo em você foi fortalecido, e o que parecia grande demais fica reduzido. Deus vai conduzindo o teu processo sem precisar de pressa, e o que era dor vai sendo trocado por leveza. Não é acaso nem coincidência, é direção sendo construída. O que estava parado há muito tempo ganha nova vida. Fique em paz, o que foi iniciado não volta mais ao lugar antigo. Não é confusão o que você tá vivendo, tem ajuste acontecendo aí dentro e ao redor. O que tava pesado começa a perder força, e uma mudança boa vai tomando lugar. As coisas que te deixavam preocupado demais vão perdendo intensidade. O coração já não reage igual, tem mais tranquilidade. O pensamento que antes não parava vai ficando mais quieto, e aquilo que te tirava a paz fica mais leve no efeito. Deus não esqueceu de você, Ele tá agindo sem barulho. O que parecia travado demais vai saindo do escuro. O que não andava começa a andar sem você entender como, e portas simples vão se abrindo no teu caminho todo. O que te cansava na espera já não pesa como antes, e o tempo vai mostrando resposta em instantes. Isso é Deus trabalhando sem ninguém ver. O que machucava vai ficando distante, sem força pra te atingir, e uma
medo vai perdendo voz, sem precisar de luta. E aquilo que te deixava inseguro perde a conduta. A vida continua com desafios, mas você não é mais o mesmo. Deus vai te fortalecendo por dentro nesse processo. E o que era difícil demais antes fica mais leve de suportar, porque algo novo foi colocado no teu lugar. Não é pressa, não é sorte, é Deus organizando o teu caminho. O que tava fora do lugar volta pro trilho sozinho. Fique em paz, Deus já começou a ajustar tudo por você. Tem coisas que você não controla, mas sente. Isso que você sente agora vai mudar de forma. O que estava apertando perde força aos poucos, e um novo jeito de viver começa a aparecer. O que antes deixava a mente cansada não vai ter o mesmo peso. As preocupações vão perdendo espaço dentro do teu processo. O coração que andava sobrecarregado vai ficando mais tranquilo, e aquilo que tirava teu sono fica mais leve no caminho. Não é sorte, não é acaso, é mudança sendo feita devagar. O que era difícil demais começa a se organizar. As coisas que pareciam travadas vão destravando sem barulho, e o que parecia sem solução vai mudando o rumo. Deus vai abrindo caminhos simples sem você perceber de primeira, e o que te cansava tanto vai ficando pra trás na tua vida inteira. Isso não é pressa, é cuidado acontecendo contigo. O que te fazia chorar por dentro vai perdendo a força aos poucos, e uma calma diferente aparece no meio dos destroços. Você não vai ser o mesmo depois disso, vai perceber mudança no olhar, porque o peso que estava em cima de você começa a sair do lugar. As lutas não somem de uma vez, mas o jeito de enfrentar muda. Deus vai te dando força por dentro quando a vida fica dura, e aquilo que te derrubava antes não te derruba mais igual, porque algo novo nasceu em você de forma natural. Não precisa entender tudo agora, só vai sentindo o que vem. Tem uma mão te guiando em silêncio pra um lugar que faz bem. Fica tranquilo, isso que começou em você ainda vai crescer muito mais. Fique em paz aí um pouco.
Isso que você tá sentindo vai passando devagar. Deus tá cuidando de você nesse momento, e tudo vai ficando mais leve dentro do teu coração. Se a cabeça tá cheia demais, Ele acalma. Se o peito tá apertado, Ele alivia. Se você tá cansado por dentro, Ele fortalece, te dá novo dia na vida. Não é por acaso que você chegou até aqui. Tem cuidado de Deus sobre você. O que tava pesado vai saindo aos poucos, você vai perceber. A casa vai ficando mais leve, o coração vai respirando melhor. Aquilo que tirava a tua paz vai ficando menor. Deus vai entrando nos teus pensamentos e colocando ordem no lugar. E o que te fazia sofrer por dentro vai começar a parar. Isso é Deus cuidando de você em silêncio. O medo vai perdendo força, a ansiedade vai saindo devagar, e uma paz simples vai chegando pra ficar. Mesmo sem entender tudo agora, você vai sentir mudança acontecer, porque Deus tá trabalhando por dentro em você. As coisas não mudam tudo de uma vez, mas vão melhorando aos poucos. E o que antes te machucava tanto vai ficando solto. Deus não esqueceu de você, não. Ele tá te fortalecendo agora. E o que parecia difícil demais vai embora. Não precisa ter pressa, nem entender o caminho inteiro. Só confia, Deus tá no controle, e isso já é o primeiro. Fique em paz, Deus já começou a mudar tua história por dentro. O que parecia bloqueado perde a força de sustentar isso. Há movimentos acontecendo onde ninguém via antes. Coisas mudam de direção sem aviso prévio, e você vai perceber sinais diferentes no teu caminho. Situações antigas começam a perder controle sobre o teu presente. O que insistia em permanecer parado se desfaz em partes pequenas. Decisões que não aconteciam agora se tornam inevitáveis, e o ambiente ao redor reage diferente ao teu avanço. Não existe atraso definitivo quando o processo muda de fase. O que estava contido encontra espaço para expansão, e aquilo que parecia distante entra em aproximação natural. Conexões certas surgem sem esforço de busca. Respostas aparecem onde antes só havia silêncio prolongado. O que exigia desgaste deixa de exigir tanto investimento, e o fluxo do teu caminho muda de comportamento.
Isso não segue lógica antiga. Algo novo está operando agora. Ciclos se encerram sem necessidade de repetição emocional. Padrões antigos perdem sustentação interna. E o que te mantinha preso perde compatibilidade com quem você está se tornando. O que estava fora de alcance entra em nova configuração. O inesperado passa a trabalhar a favor do teu avanço. E situações que antes resistiam começam a cooperar com o processo. Não é sobre esforço maior, é sobre mudança de direção do que já estava em movimento. O cenário responde a uma nova ordem interna. Observe o que começou a se reorganizar. Não volta ao estado anterior. Tem coisa que você não viu ainda, mas já está sendo ajustada por você sem perceber. O que estava fechado começa a perder tranca, e caminhos novos começam a aparecer. Situações que pareciam travadas por muito tempo vão começando a mudar direção. O que não tinha resposta clara ganha solução. Lugares que não te davam acesso vão se tornando possíveis, e o que parecia distante demais fica visível. Não é pressa, não é sorte, é tempo se organizando. Tudo que te preparou até aqui está te alinhando. O que antes te cansava na espera já não te prende igual. Uma força silenciosa te conduz de forma natural. Coisas simples começam a dar certo sem tanta dificuldade, e o peso do atraso vai perdendo intensidade. Isso não veio tarde, veio no tempo certo. Respostas começam a surgir aos poucos, onde antes não tinha saída. E o que parecia confuso demais ganha saída. O que estava parado se movimenta sem alarde nenhum, e aquilo que era bloqueio antigo fica comum. O cenário não muda de uma vez, mas começa a mudar o caminho, e cada passo já não é mais pesado sozinho. O que era difícil vai ficando leve, sem explicação externa, como se algo estivesse guiando a tua jornada interna. Não é visível pra todo mundo ainda, mas já está em construção. Um novo tempo se aproxima do teu coração. Continua. O que
começou a se abrir pra você, não vai fechar de novo. Eu não sei o que você passou até aqui, mas tem algo sendo liberado sobre você agora. O que estava travado começa a se abrir, e um novo tempo se aproxima devagar. O que parecia parado vai começar a andar. Coisas que não avançavam vão destravar. Portas que estavam fechadas por muito tempo vão se movimentar. Aquilo que ninguém conseguia entender vai começar a fazer sentido. E o que parecia perdido vai ser reconstruído. Não é atraso, não é fim, é processo de preparação. Tudo que você viveu até aqui te trouxe formação. Há uma mudança chegando no teu caminho que você não esperava ver. Coisas simples vão ganhar força dentro de você. O que te cansou vai perder domínio, não vai te controlar como antes. E uma nova direção vai surgir constante. Isso não é acaso, é algo sendo liberado sobre você. O que te atrasou não te define mais, fica no passado agora. Um novo ciclo começa a nascer, sem demora. Você vai perceber portas abrindo em lugares que não imaginava, e caminhos se alinhando na tua jornada. O que era luta vai virar testemunho, o que era dor vai ensinar. E aquilo que te fez chorar vai te levantar. Coisas boas vão te alcançar sem precisar correr atrás. E o que era difícil demais vai ficar pra trás. Isso não é sorte, não é acaso, é tempo sendo liberado. O que estava guardado pra você está chegando preparado. Recebe isso com fé. O teu tempo de mudança já começou. Tem coisa mudando aí dentro sem você precisar entender. O que antes te deixava pesado já não tem o mesmo efeito. E uma sensação nova de calma começa a aparecer, bem devagar, sem pressa nenhuma. O pensamento já não fica preso no mesmo aperto, vai soltando aos poucos, como se o excesso perdesse lugar sem esforço nenhum do corpo. A tensão que acompanhava o dia inteiro vai ficando mais fraca, e aquela inquietação constante já não marca.
explicação do lado de fora. Algo foi mudando a direção. O que pressionava por dentro perdeu força no coração. As situações continuam as mesmas, mas o jeito de sentir não. O impacto não entra mais fundo como antes, então o silêncio agora não incomoda, vira descanso natural e uma leve paz começa a crescer sem sinal. Isso é calma, chegando onde tinha confusão. A mente não corre mais em excesso, vai ficando mais leve de carregar. E o que antes virava ansiedade começa a passar. O medo não some de repente, mas já não controla o caminho. Vai ficando menor por dentro, sozinho. O corpo não responde igual àquela pressão antiga. Agora existe mais espaço na rotina e o coração aprende um ritmo novo, mais estável de sentir, como se algo tivesse mudado sem precisar repetir. Não foi força nem tentativa, foi algo que aconteceu em silêncio, reorganizando tudo por dentro. Bem nesse momento, fica assim. Isso que começou aí dentro e ainda vai continuar. Tem coisa que muda sem avisar ninguém, e quando você percebe, já não sente mais igual. O que te puxava pra baixo começa a perder força, e você já não reage do mesmo jeito por dentro. A mente já não fica presa no mesmo ciclo como antes, sem saída. As ideias não batem mais do mesmo jeito, perde a correria. O corpo já não carrega a mesma tensão, como se soltasse aos poucos. E aquele cansaço que parecia fixo vai ficando frouxo, sem ninguém tocar em nada. Algo foi mudando a direção. O que apertava por dentro foi perdendo pressão. As situações continuam existindo, mas não entram igual. O impacto não atravessa mais tudo como algo normal. O silêncio já não pesa na mente, vira descanso real. Natural. Isso não é pausa, é transformação acontecendo. O medo já não dita o ritmo, vai perdendo espaço aos poucos. E o que antes virava peso grande fica mais leve no corpo. As preocupações não somem de vez, mas deixam de dominar. Como se algo dentro de você aprendesse a filtrar. O coração não acelera mais fácil, como antes acontecia. Agora existe mais estabilidade na tua rotina. E até aqui
essa não foi luta, foi mudança silenciosa que foi ajustando tudo por dentro sem fazer alarde nas coisas. Deixa continuar, isso ainda não terminou de te transformar.